Olhe para o seu irmão e diga: nesta noite, eu estou aqui para um encontro com Deus. E eu sei que Ele vai manifestar o coração dEle ao meu coração. Faça 3 gestos assim. Estenda suas mãos. Eu estou aqui para receber, para celebrar e para repartir. Você chegou para receber. Eu sei que o Senhor Deus tem tanto para colocar em suas mãos. Ele tem. Ele pode fazer infinitamente mais. Além de tudo que nós pensamos, imaginamos, Ele pode mais. Nós estamos aqui para receber. Mas levantamos as mãos para celebrar. Mas nós vamos sair para repartir tudo aquilo que Ele tem nos dado. Não é para nós ficarmos assim, enfatuados, cheios, não é? Não, é para dar, para dar, para dar e para dar. Então eu estou aqui para receber, celebrar e repartir. Então levante as suas 2 mãos e celebre, aplaudindo aquele que é digno de toda glória. Aplaudam, Ele é bendito, aleluia. Tu és grande, Senhor, Tu és grande, Deus. E a Tua igreja nesta noite Te adora, Senhor. Te adora com tudo que é, com tudo que tem. Sim, Senhor, nós, Tua igreja, erguemos nossas mãos diante de Ti e declaramos: grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o Seu nome. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é. Você pode erguer as suas mãos e dizer: grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o Seu nome. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o Seu nome. Aleluia.
nos reunimos basicamente para 3 coisas. Vamos falar juntos? Receber, celebrar, repartir. Vamos falar de novo? Receber, celebrar, repartir. Esse é o momento agora de nós recebermos. A palavra de Deus é o alimento para o nosso coração. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando você vê a Bíblia assim, aparentemente só fechada, você pode dizer é um livro. Mas quando você abre, é mais do que um livro. É a palavra de Deus. Você ouve Deus. É o alimento para o nosso espírito. Não tem nada aqui na palavra que seja irrelevante ou não venha tocar a nossa própria história. Não existe uma circunstância sequer também que não vamos encontrar um princípio na palavra de Deus para trazer auxílio e ajuda. Por isso, que cada vez que eu chego no púlpito com a palavra, o meu coração fica assim batendo acelerado. Por quê? Ao mesmo tempo é uma responsabilidade tão grande dividi-la com os irmãos, mas ao mesmo tempo é uma alegria enorme em saber o resultado que ela produz, porque é através da palavra do Senhor que nós somos lavados, nós somos limpos, purificados, ela nos purifica, a palavra de Deus nos exorta, nos consola, nos edifica, e cada vez que nós fazemos isso, tome a sua Bíblia e procure levantá-la bem alta, e nós vamos declarar aquilo que é a nossa confissão de fé, dizendo, vamos falar? Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, que nessa noite, de uma forma tão gloriosa, esta verdade da declaração se transforme no patrimônio da nossa vida, que somos o que a Tua palavra diz que somos, que temos o que a Tua palavra diz que temos, que podemos fazer aquilo que a Tua palavra diz que podemos fazer. Conceda, Pai, ao pregador a sabedoria, a graça, para que ele possa trazer o Teu coração aos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Vamos assentar, queridos. Um dos textos mais sérios da palavra de Deus, e tudo que você vê de confusão no mundo, a gênesis dele está aqui. No livro de Gênesis, capítulo 3. Abra comigo. Gênesis, capítulo 3, o versículo 5. Quando Satanás, em forma de uma serpente, aparece ali no jardim do Éden, e começa aquele diálogo com Adão, com a Eva, e depois logo com Adão, Eva vai mostrar. Está escrito aqui, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O verso 5 de Gênesis 3 diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Note bem essa expressão, o homem foi tentado no ponto nevrálgico, dizendo, olha, você pode ser como Deus. Você pode ser como Deus. Ali estava o tentador, Satanás. E ele já havia experimentado isso, querer ser como Deus, mais do que Deus. E ele estava tentando agora exatamente a criatura que Deus havia feito.
dentro de um projeto que ele havia arquitetado tão bem, o homem, feito à imagem e à semelhança dele. E o tentador disse: olha, você pode ser como Deus. Existe algo, este ser como Deus, como se fosse um endeusamento. Ou seja, o que significa isso? Da própria pessoa querer agir e ser como Deus. Normalmente, todas as pessoas que são rejeitadas, elas tendem a rejeitar aquilo, ou as pessoas que a rejeitaram, assim como ela continua sucedendo naquele círculo de feridas e represálias. Satanás, ele quis ser como Deus, além dele. Não era o propósito do Pai. E o que fez ele? Você conhece a história, toda a rebelião que aconteceu, um terço o acompanhou dentro dessa perspectiva tão satânica. E plantou dentro do coração do homem uma semente terrível, que é a semente da rejeição. E a rejeição basicamente é um sentimento tão forte, quando a pessoa diz assim: Deus errou comigo, Deus não fez comigo aquilo que deveria fazer, os meus pais não fizeram comigo aquilo, meu esposo não fez isso e aquilo, e mil coisas. Hoje, a rejeição está aí. E o próprio tentador, o ponto foi esse: olha, você foi rejeitado. Se você comer do fruto, então, você não vai ser mais rejeitado. Você vai ser aceito. Você vai ser. Mas agora estava ele vivendo aquele momento tão terrível, e aconteceu isso na história. Nós vemos a rejeição como uma consequência, e não como uma causa de muitas dificuldades que as pessoas enfrentam na vida. Por quê? O endeusamento não é a rejeição, é a causa. E nós devemos ser claros dentro dessa percepção. Quando nós começamos a olhar, e hoje à noite, enquanto nós cantávamos Ele me ama, Ele me ama, eu estava ali no meu cantinho, e eu estava realmente mergulhando nessas ondas do amor de Deus. E o amor de Deus é sempre uma declaração de aceitação, que fomos aceitos, que somos amados, que somos queridos, que Ele se importa conosco. No domingo que vem, se Deus quiser, quando estivermos nessa reunião das 18, celebrando a ceia, comendo do pão, bebendo do cálice, naquele testemunho tão glorioso, que Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Mas a rejeição brota também de uma consequência de um fato, de querermos viver da nossa própria maneira. Quero viver do meu jeito, quero viver do meu jeito. O que é viver a minha maneira? É o indivíduo vivendo como se ele mesmo fosse Deus. Ou seja, eu quero viver, eu sou dono de mim mesmo, eu vou fazer a minha vida do modo como eu acho que ela deve ser. E ele entra por um caminho, quando ele escolhe viver como se ele fosse o próprio Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu sou eu mesmo. Debaixo de mim, mas acima de mim ninguém. Ele está entrando por um caminho, e uma vida egocêntrica, ele é o centro. E essa vida egocêntrica a Bíblia chama de viver na carne. Aqueles que procuram viver dessa maneira, vão vivendo uma vida que vai sendo destruída de uma forma tão terrível. Ele é o centro da vida. Ou seja, a vida tem que girar em torno dele, a família em torno dele, os amigos em torno dele, mas mal sabe ele que essa semente que está plantada ali, e essa atitude como ele está vivendo, traz consequências as mais terríveis, e é apenas o quê? Uma consequência terrível plantada por essa semente de rejeição na vida dele. E esse indivíduo passa a viver e a considerar não mais aquilo que Deus diz. Ele quer viver aquilo que ele pensa. Ele não quer viver do modo como Deus mostrou.
não quer viver ou experimentar toda essa graça do amor do Senhor, e ele passa a estar vivendo assim, sem considerar o que Deus disse. Levante a sua Bíblia e diga: aqui está o que eu devo considerar na vida. O que Deus disse é permanente. Sabe quando a pessoa, ele vai vivendo assim, permitindo que as circunstâncias ou os sentimentos governem a vida dele no lugar de Deus. Ou Deus nos governa, ou nós seremos governados pelas circunstâncias, ou seremos governados por aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. É o número 4. Você não deve permitir de forma alguma que você não pode viver pelos seus sentimentos, porque os seus sentimentos, se eles não estiverem afiados com a palavra de Deus, ou alinhados com a palavra de Deus, você sempre vai viver uma vida totalmente errada. E agora existem algumas maneiras de você estar exercendo isso que eu falei, o endeusamento do eu. Ou seja, o que é isso? É quando você se coloca no lugar de Deus. A sua vida você pode muitas vezes viver assim. Eu queria mostrar alguns tópicos daquela pessoa que escolhe exercer isso, viver para ela mesma. Em primeiro lugar, é aquela pessoa que determina normas de condutas para ela mesma, para os demais e, por incrível, até mesmo para Deus. Ele começa a dizer: o outro tem que viver assim, o outro tem que ser assim, e Deus tem que ser assim. É um sentimento que ele planta dentro do coração dele, mas isso vai estragando completamente a vida dele. E ele exige obediência a essas normas. Eu não sei se você conhece pessoas assim no número 2, quando a pessoa começa a exigir obediência àquilo que ele imagina. E ele julga Deus, os outros e a própria vida. Ele toma atitudes e ações de acordo com as próprias normas que ele está levantando para a vida dele. E por causa disso, ele começa a viver o quê? Buscando sempre uma coisa: vingança. Eu já estou no número 4. Então ele busca sempre vingança. Quando você vê uma pessoa vingativa, você pode observar esse problema. É uma pessoa que experimentou algo profundo na vida de rejeição. E a manifestação da rejeição dele, ele extravasa através da vingança. E a vingança não tem nada a ver com os princípios da palavra de Deus. E ele trata de uma forma egoísta, tenta controlar as circunstâncias, com ele sempre no centro. E ele exerce aquela independência soberana dele, fazendo aquilo que mais lhe agrada. Ele diz: eu sou dono de mim mesmo, eu sou soberano, eu faço o que eu quero, eu sou o dono, eu sou isso. E ele busca o louvor e a aprovação e a aceitação dos outros e não de Deus. A preocupação sempre dele é aquilo que os outros estão pensando a respeito dele. O aplauso que ele vai receber, a aceitação que ele terá. Mas o mais importante, ele despreza, que é exatamente o que Deus diz a respeito dele. Normalmente, toda pessoa maculada pela rejeição, e enquanto isso não for tratado na vida, ele quer resolver o problema da rejeição dele, buscando a aceitação, o aplauso dos outros, mas os homens não conseguem suprir aquilo que somente Deus pode suprir. E ele não busca ajuda de ninguém, ele não busca a direção de ninguém, ele não quer ajuda, e ele vive nem Deus. Normalmente, uma pessoa que vive a rejeição, ela vive assim, tão enclausurada, tão com o pé atrás, e que existe uma coisa que é tão interessante, como se fosse um ciclo da rejeição. Ou seja, é algo que vai. Quando você vê, por exemplo, na história de Jonas, e Jonas, vocês todos conhecem a história dele, ele quando o Senhor disse para ele ir para Nínive, para pregar, o coração dele fechou. O coração dele estava assim fechado. Ele dizia mais ou menos: eu sinto que eu sou rejeitado, eu não sou amado. Por que Deus me manda para aquele povo
aquele povo que odeia Deus, aquele povo que não quer nada com Ele. Ah, se me mandasse para um povo tão aceito. Ele tranca o coração. E ele escolheu o quê? Permitir que esses pensamentos e aqueles sentimentos o controlassem, ao ponto dele fugir da vontade do Senhor, tomando um caminho totalmente diferente, de uma forma absurda. Ele toma aquele caminho e ele reagiu em fazer e dizer coisas que provocaram mais rejeição para ele mesmo. Quando você lê todo o livro de Jonas, desde o começo até o fim, você percebe o que é uma coisa que é a rejeição. Eu quero catalogar para vocês agora, como se fosse assim um teste muito simples, para você perceber se você desfruta essa verdade da aceitação ou se ainda a rejeição é uma situação delicada para você. Você se sente rejeitado. Sentindo-me rejeitado. Quando você está cheio de autocompaixão. Autocompaixão é quando você sempre se diz: eu sou um coitadinho. Eu sinto que a vida não tem mais valor para mim. Vamos repetir, vamos começar Deus primeiro. Estou cheio de autocompaixão. 2, sinto que a vida não tem mais valor para mim. Outra vez, sinto que a vida não tem mais valor para mim. Caminha aí, rapaz. Está direito aí? Podemos ir? O 3, sinto-me ensimesmado. Ou seja, eu, igual um caramujo para mim mesmo. 4, sou incapaz de expressar meus sentimentos. 5, fico deprimido facilmente. 6, me isolo emocionalmente. 7, fico focado nos meus sentimentos. 8, fico me examinando continuamente. 9, sou perfeccionista. É a pessoa que coloca em ordem as coisas exteriores para poder se sentir emocionalmente em ordem. 10, não tenho alta disciplina. 11, sou irresponsável. 12, estou cheio de preocupações, dúvidas e medos. 13, me autocondeno. 14, me sinto culpado. 15, tento arduamente agradar os outros. 16, respondo unicamente aquilo que considero que os outros desejam ouvir. 17, me ligo fortemente àqueles que me aceitam. 18, sinto que cada conversa se refere a mim e a tomo como algo pessoal. Vamos começar agora, e eu queria só tocar em alguns pontos desses que foram mencionados. Primeiro, estou cheio de autocompaixão. A pessoa que vive a rejeição, ela se alimenta da autocompaixão. É ele o centro. O problema é que a rejeição tem um ciclo. Enquanto isso não for traduzido de uma forma inversa, a aceitação, enquanto ela não se vê, daqui a pouco vamos mostrar como que o Senhor Jesus nos aceita. E pelo fato da aceitação, não existe lugar para nós, para a autocompaixão. Jesus, em Isaías 53, diz que Jesus foi homem de dores, rejeitado pelos homens, o mais rejeitado entre os homens, o mais rejeitado entre os homens. Mas Jesus nunca teve autocompaixão. Ele nunca ficou com autocomiseração, dizendo: tadinho de mim, olha o que fizeram comigo, ai de mim. Havia no coração dele algo que eu mantinha, que era o quê? A afirmação: o Pai me ama, eu sei que 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 o Pai me ama. Autocomiseração, ou quando a pessoa sempre está dizendo assim:
se alimentando da autocompaixão. Coitado de mim. Ele vai ficando pelos cantos e o inimigo encontra o quê? O alimento. O alimento. O alimento. Quando lá no jardim do Éden, o homem pecou, Deus depois amaldiçoou a serpente, e a serpente teria um alimento. Quem nesse auditório sabe qual é o alimento que a serpente iria comer? Qual que seria? Pó da terra. Fale comigo. Pó da terra. Outra vez, pó da terra. O homem foi feito de quê? Pó da terra. Toda atitude carnal nossa, toda atitude carnal se transforma em alimento para as trevas. O que alimenta Satanás, o que é? O que eu faço? Nós somos alimentamos de tantas coisas, mas esse é um ponto básico. Guarde no seu coração isso, a autocomiseração. Quando a pessoa diz a vida não tem mais valor para mim, olhe para o irmão que está ao seu lado. Olhando para ele, até pelo modo dele estar vestido, você vai perceber se a vida tem valor para ele ou não. Porque quando a pessoa não tem mais a vida, para ele não tem mais valor, ele anda todo esculhambado, ele não está nem aí. Ele nem usa mais desodorante, azado que estiver perto dele. Ou seja, a vida não tem mais valor para ele. E quando não tem mais valor para ele está dizendo para os outros também que ele não se importa com a vida do outro. A rejeição leva a pessoa a viver assim. Sinto-me ensimesmado. Ou seja, eu vivo para mim mesmo, é dentro do meu casulo, eu sou fechado, é assim mesmo, foi Deus que me fez assim. Não, Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Deus nos fez para chorar. Nós levantamos as mãos para receber, para celebrar e para quê? Repartir. Repartir. Mas nós vamos repartir o quê? O que as pessoas mais precisam não são de coisas. O que as pessoas precisam, elas precisam da gente. Bata assim no seu peito e diga: as pessoas precisam de mim. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, as pessoas precisam de você. Tá, precisa do seu abraço, precisa da oração que você faz por ele, precisa muitas vezes de um telefonema que você dá, precisa. Agora a pessoa que está ensimesmada, ela diz: eu estou aqui, eu sou assim mesmo. Ela é incapaz de expressar seus sentimentos. Você não sabe se ela está rindo ou se ela está chorando. Ou seja, são insensíveis. Sabe os sentimentos? Jesus era homem, Jesus chorava, Jesus sorria, Jesus se alegrava, Jesus irava. Ou seja, Jesus não era lá uma Maria vai com as outras. Ou seja, você tem sentimentos. Bata o nome do seu irmão e diga: meu irmão, você está vivo, você tem sentimentos. Mas a pessoa cheia de rejeição, ela se fecha e não expressa. E ela fica deprimida facilmente. A rejeição, como provoca depressão. A pessoa fica sempre olhando para baixo, é isto, é aquilo. Sabe, querido, a rejeição existe. Mas você tem a maneira, o antídoto para ela chama-se aceitação. Mas o único lugar que você vai encontrar aceitação é onde? Na fonte, que é a fonte do amor, que é Deus, que é Jesus. É o Espírito vivificando essa verdade no seu coração. Aquele que se isola emocionalmente, ele não quer, ele fica lá pelos cantos. É uma situação, ele precisa. Ele fica focado nos sentimentos dele. E ele fica se examinando continuamente. Ele quer saber o que a pessoa, o outro pensa dele. E ele está assim: o que o outro falou com você? E ele vive andando assim. Ele quer saber o que houve, aquele olhar, aquilo outro. Tudo fruto o quê? Da rejeição. É aquela pessoa perfeccionista. Nós não somos, temos que fazer as coisas. Há uma diferença entre sermos perfeitos e perfeccionistas. O perfeito, ele lava o rosto, penteia o cabelo dele. E faz isso em questão, se gastar muito tempo, uns 2 minutos, né, Gustavo?
Para homem é 2 minutos, mais ou menos. Mas, para mulher é um pouco mais de 2 minutos. Mas é aquele que ele fica ali meia hora no telefone. Entende? Ou seja, ele vai fazendo. É aquela mulher que põe o bibelô ali, tira dali, põe para cá, põe para cá, põe para cá, põe para lá. Ou seja, as coisas, o perfeccionista, nada mais é do que a doença. É uma doença, adoeceu. Ou seja, ele tem um limite, mas ele quer passar daquele limite e ele se torna como que um escravo daquilo. Ele não tem autodisciplina, vai sendo irresponsável, isso vai estragando de uma forma tão terrível. Isso para ele. Agora, como que ele reage em função das outras pessoas? Como? Como ele reage para com os outros? Eu queria chamar aqui o Alexandre, fique aqui na frente, e vem cá também, Léo, os dois. Normalmente, olhem um para o outro assim, isso. Normalmente o que acontece é que quando a pessoa está cheia de rejeição, ele vai reagir com o outro sempre assim, dizendo, eu estou ressentido. Fale com ele, eu estou ressentido. Fale com ele, Ou seja, sempre vê isso. Qualquer coisinha que ele faz. Se marcou o horário, chegou atrasado, ele diz, eu estou ressentido. Se na hora ele ganhou um bombom, o outro não ganhou, ele diz, eu estou ressentido. A rejeição vai trazendo uma coisa que é ressentimento. E o ressentimento vai descendo em um degrau para ser amargura. E a pessoa diz, eu estou amargurado. Vamos falar? Eu estou amargurado. A pessoa reage, em terceiro lugar, contra a autoridade. Me rebelo contra a autoridade. Pode dizer para ele. Se tem autoridade, se tem governo, sou contra. Ou seja, é simples, se tem alguém que é autoridade, pode ser o trocador do ônibus, o motorista, o guarda de trânsito, um diácono, se tem uma autoridade, alguém que está ali para facilitar, e a autoridade daquilo, dentro dele, ele se rebela contra a autoridade. Ele tem sentimentos de ódio e de amor. Tem horas que ele ama, mas ama mesmo. Mas tem hora que ele dá vontade de desbelar. Ou seja, é uma consequência. Ele diz, ele é uma pessoa desconfiada. Ele vive sempre com o pé atrás. Põe o pé atrás um pouquinho aí. Ou seja, sabe, a pessoa sem saber, tudo ele faz assim, porque ele foi o quê? Uma pessoa rejeitada, a rejeição não foi tratada na vida dele, e ele vive dessa maneira. E ele se torna incapaz de aceitar ou expressar amor. Quando alguém vem para ele, dá um abraço, ele diz, tem alguma coisa por detrás. Tem alguma coisa. Ele é incapaz de aceitar. Hoje, quando nós cantamos, Ele me ama, Ele me ama. É difícil alguém dizer, será que realmente Deus me ama? Deus se importa comigo? Mas a questão da rejeição leva-o também a ter dificuldade em expressar amor. Em sétimo, ele é incapaz, ele tem dificuldade de tolerar as outras pessoas. Ele diz assim, não usa muito a palavra tolerar, ele diz assim, eu não suporto o outro. Ele olha e acaba dizendo, eu não tolero. E por causa disso, ele vai passar pouco tempo com ele. Quando eu estou falando desses dois aqui, é dentro da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos, no seu trabalho, seja onde for. Por causa disso, você não quer passar tempo nenhum com ele. Se fecha. E ele manifesta a hostilidade em forma de castigo. Ele então passa a isolar, é o número 9, ou 10, ele faz declarações abertas para ele de rejeição.
dizendo: olha, você não se importa comigo, mas ele está aqui, você não está nem aí para mim. Ele liga 3 vezes por hora para ele, e ele continua falando a mesma coisa. Ele diz, ele dá aceitação verbal, ele diz: não, eu aceito, mas dentro dele há uma rejeição emocional. O que significa isso? Dentro dele ele está dizendo: olha, isso não vai durar nada, isso vai acabar logo, não é assim. E ele toma decisões por ele. Ou seja, ele quer tomar as decisões. O rejeitado sempre quer tomar a decisão para o outro. E ele dá pouca direção para o outro também. E algumas vezes ele passa até a castigar o outro fisicamente. Ele recusa se comunicar com o outro. Ele dá mais importância a outras pessoas e às coisas do que ele. E ele rejeita intencionalmente a qualquer que o lembre de qualquer fato ou de alguém que o rejeitou. Basicamente, a definição é essa: você me rejeita e eu te rejeito. Mas isso a pessoa transfere para Deus. Podem assentar. É rejeitando a Deus, reagindo para Deus. Ou seja, a pessoa, o rejeitado, ele tem muita dificuldade. Ele resiste à autoridade de Deus. Quando uma pessoa vem para o Evangelho, dependendo muito do modo do coração dela e da rejeição, tem algumas que são tão abertas para ouvir. Ou seja, ele ouve Deus, a palavra de Deus, e sem questionar ele aceita. É isso que Deus quer de mim, estou pronto. É isso que vamos fazer? Vamos fazer. Mas o rejeitado, ele tem dificuldades ainda, porque ele resiste à autoridade de Deus, e ele tem uma incapacidade grande de confiar em Deus. Porque muitas vezes na vida, ele experimentou confiar e foi decepcionado. Por causa disso, ele transfere isso para Deus. Ele tem dificuldade de confiar em Deus. Ele tem dificuldade de confiar em saber que Deus é bom, que a misericórdia dele dura para sempre. E ele passa a ver Deus como um tirano. Tem pessoas que têm medo de Deus. Quando a Bíblia fala sobre temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus é honrar a Deus. Temer a Deus é ver Deus como Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Tudo na vida vem do temor a Deus. Deus não é tirano. Vamos falar? Deus não é tirano. Outra vez, Deus não é um tirano. Não. Ninguém te ama mais do que Ele. Ninguém. Mas o rejeitado, ele tem esse nível de dificuldade. Isso leva a pessoa a ficar com raiva de Deus. Eu já vi pessoas com raiva de Deus. Quem aqui já viu alguém com raiva dele? Sabe, é uma manifestação de quê? Dessa rejeição. Por causa disso, ele rejeita Deus. Ele rejeita o amor do Senhor, rejeita a compaixão do Senhor, rejeita a fidelidade do Senhor, rejeita a intervenção do Senhor, ele rejeita o Senhor. E ele passa a ter pouca comunicação real com Deus. Ou seja, ele tem muita dificuldade de se abrir, de orar. Muitas vezes no louvor, quando estamos cantando, e como cantamos hoje, ó, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E de repente a pessoa tem dificuldade de expressar esse amor do Senhor, porque ela se torna incapaz de receber o amor do Senhor. Mas agora nós podemos deter esse ciclo da rejeição. Ou seja, você não precisa viver dessa maneira, ou continuar se alimentando com a rejeição. Pelo contrário, quando você diz eu penso, eu sinto que não sou amado, sou rejeitado. Ou você permite que esses sentimentos venham a controlar você. Você tem só uma escolha. Ou você vai escolher a verdade, ou você vai escolher o seu sentimento. Ou você escolhe crer em Deus, no que Ele diz na palavra, e Ele diz eu sou, ou você vai escolher viver pelos seus sentimentos.
E quando você vive pelos seus sentimentos, você vai viver uma vida toda atrapalhada. Em Efésios, capítulo 1, eu queria que você lesse comigo. Efésios, capítulo 1, do versículo 1 do versículo 3 até o versículo 8. Efésios, capítulo 1, do verso 3 até o verso 8, nós encontramos aqui, de uma forma clara, que somos aceitos no Senhor. Olha o que está escrito. Efésios 1, de 3 a 8. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Nesse texto aqui, nós encontramos 8, algumas declarações do Senhor a nosso respeito. Eu escolho crer no que Deus disse, eu não vou crer naquilo que eu sinto. E a primeira coisa que em Efésios, nesse texto diz, que eu sou o quê? Bendito. O texto começa, bendito, Senhor Deus. Ele divide isso. O que é bendito? Você divide a palavra bendito. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Bendito, vamos falar? Bendito. O verso 4 começa assim como nos escolheu. Eu sou escolhido. Vamos falar? Escolhi. Ele me escolheu. Existem hoje mais de 7 bilhões de corações humanos pulsando sobre a face da terra. E Ele me escolheu. É o que está escrito. Eu fui o quê? Escolhido. Eu sou santo. Verso 4 ele diz, santos. Irrepreensível, sem culpa. Logo depois, e em amor, eu sou amado. Logo depois nos predestinou para Ele para adoção de filhos. Eu fui adotado. Ele diz aqui a palavra, eu fui aceito. Eu fui redimido. Eu fui perdoado. Dentro desse texto, eu reajo ao rejeitar aos outros e a mim mesmo, tratando de ser como eles. Mas eu tenho que responder a Deus, amando os outros. Quando você vai caminhar agora pelos seus sentimentos, e a rejeição, você vai sendo alimentado por ela. Quanto mais você vive esse sentimento, enquanto você não consegue se ver como Deus te vê, e enquanto você não consegue viver como Deus quer que você viva. Vamos falar todas essas palavras aqui de Efésios 1, 3 a 8, fique de pé, que eu quero que você fale, mas você vai fazer uma declaração. Vamos falar juntos? Eu sou? Não, vamos falar, eu falo eu sou, você vai falar o seguinte, eu sou? Não, vamos falar, só fale bendito, viu? Eu sou? Bendito. Eu sou? Escolhido. Eu sou? Santo. Eu sou? Sem culpa. Eu sou? Amado. Eu sou? Adotado. Eu sou? Aceito. Eu sou? Redimido. Eu sou? Perdoado. Vamos voltar tudo de novo, eu sou? Redimido. Eu sou? Escolhido. Eu sou? Santo. Eu sou? Sem culpa. Eu sou? Amado. Eu sou? Adotado. Eu sou? Eu sou, eu sou, vamos de novo, eu sou, 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 eu sou,
Amém? É esta a verdade. Eu vou viver. Eu não vou olhar. Os filósofos diziam assim: conheça-te a ti mesmo. E a pessoa, à medida que vai conhecendo a si mesmo, muitas vezes dá um tiro na cabeça. Já a palavra diz: conheça Deus. Nós estamos aqui para conhecer Deus. Nós vivemos para conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos assentar, queridos. E o resumo de tudo isso é que a rejeição sucede a todos. Todos nós já experimentamos rejeição. O ser humano que mais experimentou a rejeição foi o Deus que fez homem. Isaías 53 diz: Jesus foi o mais rejeitado de todos. Mais rejeitado de todos. E houve um momento até que quando ele estava sozinho ali no Getsêmani, ele queria que um dos seus discípulos estivesse ali pertinho dele naquela hora. E naquela hora, os discípulos estavam em outro lugar, estavam dormindo. E Jesus disse: nenhuma hora vocês puderam ficar aqui comigo. Não é errado você colocar para fora o seu sentimento, mas é errado você trancar o seu coração e desprezar aquela pessoa que você esperava, queria cumprir algo e não cumpriu. Diz a palavra que Jesus amou os seus e amou-os até o fim. O ciclo da rejeição começa quando permitimos que pensamentos e sentimentos de rejeição nos controlem. Quando você permite isso, número 2, essa é a situação que vai acontecendo. Esse ciclo começa exatamente quando você permite que pensamentos e sentimentos de rejeição controlem a você. 3, a pessoa que crê que é rejeitada e que não é capaz de ser amada, toma inúmeras decisões que reforçam o seu ponto de vista de ser rejeitada. Ou seja, quando acontece isso, ela vai se alimentando da rejeição, cada vez mais. E essas decisões criam um estilo de vida, consciente com esse ponto de vista, trazendo mais rejeição sobre as pessoas. Isso vai crescendo. 4, as pessoas que vivem no ciclo da rejeição, reagem através de centrar-se em si mesmas, reagem sempre rejeitando a Deus e os outros. E aquela pessoa que vive ali, tão fechadinha, escolhendo crer em quem eu sou, isso é que vai deter essa declaração. Escolhendo crer em quem eu sou, em que Cristo deterá o ciclo da rejeição. Só Ele é que pode fazer isso. Ninguém nos ama mais do que Ele. Eu sei que nessa noite, essa sementinha que eu estou colocando no seu coração, talvez algumas coisas estejam manifestando aí na sua vida, algumas lembranças. Mas tudo aquilo que não é resolvido, o tempo não vai resolver. Tem pessoas que dizem assim: o tempo vai resolver. O tempo não resolve. O tempo muitas vezes vai endurecer mais o seu coração. E você tem tanta dificuldade hoje de ser amado e de amar, de perdoar e ser perdoado, receber perdão, de receber e de dar. A nossa vida, ela é marcada pelos recomeços. E hoje, Deus colocou forte no meu coração para falar com você a respeito disso, que você aceita nele. As pessoas podem te rejeitar. Talvez você nem veio conhecer quem foram seus pais. Não sei. Quem sabe você foi rejeitado pelo seu noivo. Um dia seu marido te rejeitou, trocou você por outra. Ou trocou você, marido, sua esposa te trocou por outro. Você foi rejeitado no seu trabalho. E por causa disso seu coração tem ficado, em alguns momentos, ferido, aberto,
Mas eu quero que você se coloque em pé nesta hora. A Bíblia nos fala de homens que foram rejeitados. Ele se viu rejeitado. Caim matou seu próprio irmão Abel. Porque ele diz, por que a oferta dele foi aceita e a minha não foi aceita? O Senhor não rejeitou Caim. A oferta de Caim, a oferta dele, estava errada. O Senhor aceitou a oferta de Abel. O rejeitado procura destruir aquele do qual ele é o alvo. Caim matou o Abel. Os irmãos de José o rejeitaram, o venderam. Mas José nunca se sentiu rejeitado. Durante toda a história de José, ele descansava num fato: Deus tem o controle de todas as coisas. Um dia vem. Um dia vem. O livramento chega. Se a sua história se confunde com tantas pessoas da Bíblia que foram rejeitadas. O próprio Jesus, o mais rejeitado entre os homens, suas palavras foram essas: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. A rejeição se torna rejeição quando nós aceitamos aquilo que a pessoa declara como se fosse verdade a nosso próprio respeito. Quando ela diz, você não presta, e eu digo, realmente, eu não presto. Você é um incapaz, e eu realmente digo, eu sou um incapaz. Quando eu valorizo aquilo que vem do outro, e eu aceito aquilo como palavra final na minha vida, ao invés de reconhecer aquilo que Deus diz que eu sou. Eu não posso caminhar por aquilo que as pessoas dizem. Eu não posso ter um casamento por aquilo que as pessoas dizem. Eu não posso caminhar por sentimentos que o próprio maligno introduz no meu coração. Quando a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deixe brecha nenhuma na sua vida, meu irmão. Não deixe. Declare sempre o que você é. Vamos dar nossas mãos. Talvez a sua história tenha sido marcada por momentos de tanta rejeição. Nós vamos cantar hoje, Pai, estou aqui. E eu quero que você se veja aquelas palavras ali, novamente, lá de Efésios 1. Nossa identidade. Quem eu sou? Primeira palavra que nós falamos qual foi? Bendito. Vamos falar? Bendito. Outra. Eu sou o quê? Bendito. Bendito, querido. Quando você nasceu, quando Jesus nasce, os anjos cantaram. Quando você nasceu, não sei como foi todo o processo, mas a palavra diz que o Senhor te conhecia antes que você nascesse. O Salmo 139 diz que no seu livro foram escritos todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia. E ele escreveu a palavra bendito. O que ele escreveu a meu respeito? Vamos falar de novo? Bendito. O que mais? Escolhido. O que mais? Santo. O que mais? Sem culpa. O que mais? Amado. O que mais? Adotado. O que mais? Aceito. O que mais? Redimido. O que mais? O que mais? Hã? Aí volta tudo de novo. Sempre assim. Querer ser como Deus.
não é o caminho. Quem quer ser como Deus, não é o caminho. Foi Deus que veio até nós, se identificou conosco, e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Deus se fez homem, se identificou conosco, viveu conosco, sugou os nossos pecados, para que eu, hoje, você, pudéssemos ser morada de Deus aqui na terra. E o seu lugar hoje, tudo que Ele deseja, é que você viva nos braços do Pai. Levante a mão do seu irmão, cante, se veja amado por Ele. Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, e com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Pai, estou aqui, Olha pra mim, olha para mim, preciso tanto desesperado por mais de ti.
seu lugar, você pode erguer a sua mão ao Pai. Como quem diz: Pai, tem misericórdia de mim. Pai, o Senhor conhece como eu estou. O Senhor conhece minha história. O Senhor conhece cada palavra que foi dita. Mas assim, com a mão erguida ao alto em direção a Deus, como que Ele mesmo pudesse pegar a nossa mão e nos puxar desse fundo do poço, e nos puxar desse lugar de rejeição, e até nos levar para o lugar em seu coração. Você pode aí bradar: Pai, chamá-lo Pai. Olha para mim, Pai, Tu és o meu Pai, e eu posso contar contigo. Fui adotado por Ti, posso te chamar de Pai. Pai, meu Pai. Diga: esse é o seu momento de clamar ao Pai. Paizinho, Abba, Abba, Pai, meu Pai, Pai, meu Pai, Pai, meu Pai, meu Pai de amor, meu Papai, meu Pai bondoso, meu Pai querido, meu Pai querido, meu Pai, Ele está aqui para nos curar com seu amor. sim, Pai, 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 assim levantamos o nosso coração, é assim que levantamos as nossas mãos, é assim que nos derramamos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor nos recebe, o Senhor nos aceita, o Senhor nos carrega nos braços, o Senhor faz coisas novas nas nossas vidas. O Senhor coloca um anel no nosso dedo, sandálias nos pés. O Senhor nos veste com vestes de justiça. E é por isso que nos aproximamos do Senhor, porque sabemos o Senhor não nos rejeita,
O Senhor não nos manda embora, o Senhor não nos abandona, não nos desampara jamais. Tu és Pai, Pai amado, Pai bendito, Pai de misericórdia, o Deus de toda esperança, Pai das luzes. Tu és bendito para sempre. E assim nos aproximamos do Senhor, e assim enchemos os céus com os nossos louvores, assim enchemos os céus com a nossa adoração, com as nossas palavras de honra ao Senhor. Dizemos sim, Tu és digno, Tu és amado, Tu és querido, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Pai, o Pai que nos toca, o Pai que nos cura, o Pai que nos restaura, o Pai que quebra as cadeias que nos aprisionam, o Pai que desfaz as amarras que nos prendem, o Pai que cura o mais profundo dos nossos corações, o Pai que nos toca com amor e nos restaura. Tu és bendito, Tu és amado, Tu és Deus, Tu és Deus, Deus que ama, Deus que se entrega, Deus que se revela, Deus que vem ao nosso encontro, Deus que se aproxima de nós, Deus conosco. Emmanuel, Emmanuel. Te bendizemos, Senhor, Te bendizemos, Senhor, Te bendizemos, Senhor. E aquelas pessoas aqui, Pai, que não Te conhecem, aquelas pessoas que permanecem perdidas, presas, seduzidas pela serpente, Pai, alcança essas pessoas, que a Tua palavra venha a ser no coração dessas pessoas mais forte do que a sedução da serpente, que a Tua palavra venha a ser no coração dessas pessoas mais alta, mais poderosa do que as palavras da serpente. Cura, Senhor, corações aqui nessa noite, não somente daqueles que estão aqui, mas daqueles que estão em casa, nos hospitais, nas prisões, em quaisquer lugares. Que a Tua palavra, que é poderosa, a Tua palavra que é martelo, que esmiuça a penha, chegue a cada um desses corações agora. Quebranta esses corações, fazendo-os derreter diante do Teu amor, do Teu perdão. Ó Deus de misericórdia e de toda consolação, alcance esses corações agora. Pai, as mentes que estão presas nos sofismas, nas mentiras de Satanás, que elas sejam libertas agora no nome de Jesus de Nazaré. No nome de Jesus de Nazaré, e os presos sejam libertos, aqueles que estão amarrados sejam livres, aqueles que estão feridos que sejam curados, aqueles que se sentem rejeitados que saibam a partir de agora que são aceitos pelo Senhor, são recebidos pelo Senhor, são curados pelo Senhor, são restaurados pelo poder que há no nome de Jesus. E saibam agora e ouçam a declaração dos céus de que o Senhor os faz novas criaturas, as coisas antigas ficaram para trás. E saibam isso, Senhor, e que se vejam livres, leves, sem peso, sem fardo, aceitos pelo Senhor, podendo chamar o Senhor, sim, como chamamos, Pai, meu Pai. Você pode dizer isso: Pai, meu Pai, Papai, Pai, Papai. Vamos novamente cantar: Pai, Abba, Pai, Pai, te amamos, Pai. Colocassem aqui nos telões todas aquelas palavras que foram ditas e que Deus diz a nosso respeito. Pode ser:
todas aquelas palavras, tudo que somos, bendito, isso. E você lembra no começo do culto, nós tiramos como um ato profético tudo que estava sujo em nosso coração, tudo que nos fazia sofrer. E agora vamos sim erguer as mãos ao alto, mas cravando cada palavra dessa em nosso coração. Vamos lá? Eu sou bendito, eu sou escolhido, eu sou santo, eu sou sem culpa, eu sou amado, eu sou adotado, eu sou aceito, eu sou redimido, eu sou perdoado. Aleluia! Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido no seu amor. Não olho para trás, não penso em desistir. Agora eu sei, Ele vive em mim, eu sou dele. A minha vida agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci, eternamente Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Eu estava morto, renasci, eternamente. Aplauda com júbilo. Toda tristeza, toda culpa, toda rejeição, pra fora daqui em nome de Jesus. Eu sou bendito, eu sou curado. Quantos curados aqui? Fui resgatado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Eu vou viver a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho para trás, não penso em perdão. Agora eu sei que Cristo vive em mim. Eu sei quem sou. A minha vida agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci, eternamente Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Eu estava morto, renasci, eternamente Cristo vive em mim. Todos os redimidos, todos os benditos, os santos, os escolhidos, os perdoados, dei um grado de vitória ao Senhor. A minha vida agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci, eternamente Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci, eternamente Cristo vive em mim. Ele vive em mim, Ele me perdoou, Ele me ama. Tudo na vida é uma escolha. E podemos escolher ser aceitos, ou podemos continuar presos à rejeição. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Coloque as duas mãos sobre seu peito, olhe para mim. Jesus contou uma parábola e você a conhece, do bom samaritano, de um homem que descia de Jerusalém, das coisas santas de Deus, para Jericó.
Jericó é tudo que você puder pensar de mais podre que poderia existir numa cidade, que poderia ser praticado numa cidade, era o que existia em Jericó. Literalmente a palavra Jericó, o significado é a cidade do mau cheiro, a cidade que fedia. E esse homem, quando dizia, ladrões, o roubo, o espanco, e o deixa à beira do caminho semi-morto. Passou por ali um sacerdote, o símbolo da religião, e não fez nada por ele. Passou por ali um levita, cumpridor da lei, e não fez nada por ele. Mas passou um samaritano, o símbolo que é Jesus, o viu, o aceitou do jeito que ele estava. Ele não estava indo para Jerusalém, ele estava deixando Jerusalém. Ele estava indo para o caminho da perdição. Mas ali estava aquele homem, o samaritano, desce, se aproxima, e nas feridas, ele coloca vinho, azeite, o símbolo do seu sangue e do Espírito Santo. O toma nos seus braços, o aceita, o aceita, aceita, aceita. Leva para uma hospedaria. A hospedaria é o símbolo da igreja. A igreja é sua hospedaria. E ele disse, cuida dele, cuida, até que eu volte. Igreja é lugar de aceitação. Você está aqui. Esta casa não é minha, não é do pastor Gustavo, não é de homem algum. Esta casa é de Deus. É lugar de aceitação. Talvez até hoje a sua história foi sempre de rejeição. Mas agora você pode mudá-la completamente. Está escrito em João 1,12 assim: mas a todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Há um momento, quando você escolhe, o Senhor está com os braços abertos. Você pode continuar rejeitando o Senhor, porque é um símbolo da sua própria rejeição. Mas você pode dar um basta hoje e deixar que Jesus Cristo venha ser o seu Senhor e o seu Salvador. Quem sabe você, como pródigo, um dia viveu na casa do Pai, mas acabou se desviando, mil coisas aconteceram e você está longe. Mas o Pai não te rejeita. Muitas vezes na sua cabeça você diz, mas meu irmão me rejeita, mas o Pai não te rejeita. E você fica sem coragem de se render a Ele. Mas hoje é o dia da sua volta. E eu quero me identificar com você nessa situação, orando. Feche os seus olhos, com as duas mãos sobre seu coração. Ore comigo dizendo, Senhor Deus, eu te agradeço, porque Jesus Cristo veio para me dizer que eu sou aceito. Ele veio para me dizer que eu sou perdoado. Ele veio para me dizer que tem uma nova vida me aguardando. Eu reconheço que eu não sou digno dessa nova vida. Eu não a mereço. Eu sou um pecador. Mas eu ouvi que graça é tudo que eu preciso. Mas eu não mereço. Então eu abro o meu coração e eu aceito aceitar o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, ser o Senhor da minha história. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, e como um pródigo eu volto na certeza do teu perdão. Continue com os olhos fechados ainda. E eu quero orar sozinho agora.
Você não vai precisar repetir esta oração. Queria que todos estivessem em pé orando agora. Esse é um momento de grande batalha espiritual. Vidas, eternidade estão em jogo nesta hora. Vida e morte. Eu quero orar por você, que pela primeira vez orou repetindo comigo, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar, para que eu ore por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que o toma como seu Senhor e Salvador. Ou você que se reconcilia com ele. Aí no seu lugar, levante bem rapidamente a sua mão. Eu quero ver esse gesto, sem constrangimento. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que se reconcilia com ele, levante bem alto a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Homem, mulher, jovem e criança. Pode abaixar a sua mão. Agora eu vou fazer algo. Não saia. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares e venham até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora aqui. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ele como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus. Todos vocês que levantaram as mãos, venham aqui. Jesus recebe você. Nós recebemos você. Haverá um novo recomeço na sua vida. Um novo recomeço na sua história. Tudo será tão novo, tão diferente. Só o Senhor, só o Senhor. Pode ajoelhar. Só o Senhor. Deixe seu lugar e venha. Venha ao Senhor. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Venha, deixe rapidamente o seu lugar. É a hora de Deus para o seu coração. Ninguém pode tomar essa decisão por você. A Bíblia diz: pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Talvez você esteja dizendo: pastor, domingo que vem eu vou fazer a minha decisão. Domingo que vem eu vou entregar a minha vida a Jesus. Minha hora ainda vai chegar. A sua hora é agora. A sua hora é agora. A sua hora é agora. Esse é o momento de Deus para você. Mas esta é a hora para você também aí na sua casa. Aonde você estiver me assistindo agora, não importa. Você ouviu que você pode ser aceito. E Jesus Cristo veio exatamente para salvar você. Aos olhos dele, ele te aceita. Mas você está sendo consumido pela rejeição. Esse é o momento de você trocar a rejeição pela aceitação. A pessoa que podia te rejeitar não te rejeita. Deus que podia te rejeitar não te rejeita. Ele te aceita. Corra para os braços dele. Nosso telefone vai ficar aí, 3429-9550. Você pode ligar para nós. Vamos orar com você, por você. E um dia esperamos ter você também o adorando aqui conosco. Igreja, meus queridos colegas pastores, esse é o momento para todos os pastores. Queria que meus pastores viessem e começassem a pôr as mãos nessas vidas. Continuem ajoelhados. Queremos estar trazendo graça e bênção. Queremos trazer graça e bênção. Trazer graça e bênção. Igreja, estenda as mãos agora, igreja. Pai, nesta hora, os ungidos do Senhor estão aqui ministrando estas vidas. E delas, ó Pai, quebramos todo o poder das trevas, todo o sentido de rejeição, Senhor. Ó Deus, elas estão aqui com o coração aberto para o Senhor. E agora venha, Senhor, cumprir aquilo que é a tua parte, entrando nesses corações, trazendo o teu perdão, trazendo a reconciliação àqueles que voltam aos teus caminhos. Eu os abençoo em teu bom e precioso nome, para que a partir de hoje todos vivam como filhos
amados e queridos do Senhor. Amém. Vocês estão ajoelhados, fiquem em pé por um instante. Olhem para mim, deem um passo, chega aqui bem pertinho de mim, pode chegar. Da vida de vocês, quando você disse Jesus entra, Ele entrou. Seu passado Ele vai apagar. Não importa como foi a sua história, importa como será de agora para frente. Tudo será tão novo, mas tão novo que até uma nova família você terá a partir de hoje. Olhe para mim, eu quero que você conheça a sua nova família. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu pedi que você vire para conhecer sua nova família. Olhe para mim. 1, 2, 3. Vire agora, olhe. É a sua família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Te abençoo. Expressão